Olá a todos e todas que nos acompanham aqui no nosso canal da Album 3 Inteligência Criativa. Hoje com mais um U3Cast com um tema fresquinho, tão fresquinho que nem o livro original chegou ainda em inglês, né? Amiga, está previsto para chegar dia 2 de julho, viu, Santiago? Vou encomendar o meu. Né? E a gente vai trabalhar aqui o conceito de marketing 7.0, né? Muito focado com o novo posicionamento do branding, conectando inteligência artificial e o novo papel das agências, né? Acredito que você aí do outro lado está sentindo que nada permanece no mesmo lugar e no mesmo formato por muito tempo. Essa necessidade de se reinventar, ela é cada vez mais urgente e uma constante, né? E o que molda essas transformações é a gente beber, né, da fonte do conhecimento. Então, por isso que momentos como esse, onde a gente traz trocas, né, atuais e relevantes, são importantes, para que você aí do outro lado reflita, né? Aonde eu preciso mudar o meu olhar, a minha postura. E quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda junto com a gente, né? E aí a gente puxa um novo ciclo virtuoso de evolução para nós e para todos, tá? Então, para a gente provocar essa reflexão inicial, vou compartilhar aqui com vocês uma pequena contextualização do tema, tá? Durante muitos anos, acreditamos que o maior desafio do marketing era conquistar a atenção do consumidor. Hoje, qualquer empresa consegue produzir campanhas, vídeos, textos e anúncios em poucos minutos usando a inteligência artificial. Mas e se todos têm acesso às mesmas ferramentas? Por que continua tão difícil construir marcas memoráveis? Será que estamos entrando em uma nova era do marketing? Hoje vamos discutir o marketing 7.0, a relevância do branding e o novo papel das agências em um mundo onde a execução foi democratizada, mas a estratégia nunca foi tão valiosa. E é por isso que hoje o nosso convidado, para lá de especial, é um grande estrategista do nosso mercado aqui no Ceará. Grande Santiago, que prazer, que honra ter você aqui, viu? Um prazer estar aqui com você, debatendo esse tema que é para lá de atual, né? Tá aqui super quente, todo mundo está falando sobre isso. É fruto de muita inquietação no mercado, todo mundo tem aqueles alarmistas que dizem que vai acabar com tudo. E tem aqueles que olham para isso e veem um caminho novo para se adequar ao momento e, como você bem falou, esse momento de ebulição, de muita mudança, faz sentido a gente debater bastante o que nos espera aí pela frente e que caminho é talvez o mais seguro. Perfeito, perfeito. E hoje, né, a mudança talvez seja a única certeza que nós temos, né? Ela é uma constante. Então, talvez mais inteligente do que resistir a ela seja entender como a gente pode correr na frente, né? Eu sempre brinco, a gente tem que correr na frente, quem corre atrás é a concorrente, né? E esse podcast que vocês estão, né, assistindo hoje, na verdade, ele começou durante um almoço, no intervalo de uma disciplina de pesquisa de marketing lá na Unicristas. Um beijo a todo mundo. Que nós começamos a conversar sobre essa mudança de contexto e como ela afeta, né, o papel das agências, né, e de toda essa construção de marca e de relacionamento com os consumidores. Mas antes da gente entrar na primeira pergunta oficial, eu vou pedir para o Santiago se apresentar para vocês. Ele é um cara que tem aí um repertório, né, e uma bagagem incrível, para que vocês entendam, né, que toda a discussão de hoje é pautada não só, né, no cunho teórico, mas principalmente na conexão com a prática, com a vida real, com o mundo real, né, Santiago? Conta aí. Mesmo. Vamos lá. Eu sou Santiago Souza, né, eu trabalho com comunicação, marketing há quase 20 anos. 15 são só de empresa própria, né, com a Orb Digital Branding. A gente surgiu aí 15 anos atrás, em um momento em que as pessoas, no mercado de maneira geral,
desconheciam completamente o que era o significado de branding, e a gente trouxe isso para um universo que estava nascendo naquela época, que era o digital. Então, posso dizer que nós fomos muito ousados em, em trabalhar dois conceitos ao mesmo tempo, né? O digital que estava nascendo ali com uma das grandes mudanças, né? O marketing no ambiente digital, e o conceito de branding, que já existe há muito tempo, mas que não era tão difundido no mercado como é hoje em dia. Muitas pessoas hoje já sabem o que é branding, já sabem da sua importância. Então, eu trabalho com isso há quase 20 anos, 15 de Orb Digital Branding, já atendi empresas de todos os segmentos, de todos os portes, inclusive internacionais. Sou cofundador da ACAD, Associação Cearense de Agentes Digitais, aqui do estado do Ceará, que recentemente completou aí pouco mais de uma década. E atualmente sou também diretor de educação da ABRAD, no Ceará, que é a Associação Brasileira de Agentes Digitais. Então, estamos por aí no mercado desde 15 anos atrás, aí, trabalhando e sempre tentando entender esses movimentos e traduzir eles em estratégia para quem trabalha conosco, né, para os nossos clientes. Eu preciso frisar nessa apresentação do Santiago, né, que eu conheci alguns anos atrás na ACAD, e além de ser um profissional muito competente no que faz, é alguém que tem um olhar sistêmico, uma preocupação com o mercado, né? Para onde esse mercado vai e como esses atores podem colaborar, cooperar para se fortalecer, né? E, por conseguinte, também co-criar essa dinâmica, um ciclo de evolução, né? E não de involução. E talvez esse seja um dos panos de fundo aqui dessa nossa discussão, porque nós estamos vivendo um momento de pasteurização, né? Como até o Sandro Magaldi fala, né? É uma pastelaria de um pastel de sabor só, né? Parece que a gente está voltando para a época do Ford, né? Que todo mundo poderia ter um carro, contanto fosse preto, né? Então, é muito mais do mesmo. E eu já vou puxando até para a primeira pergunta, né? Na tua visão, Santiago, a gente está vivendo uma revolução tecnológica ou uma crise de diferenciação? Onde nós estamos? Vou te dizer que estão acontecendo ambas as coisas, né? Nós estamos, de fato, numa revolução tecnológica. Não tem como você olhar para o impacto das inteligências artificiais, dos agentes de inteligências artificiais no nosso dia a dia, em todas as áreas, e não perceber a revolução que isso está trazendo. Mas, sim, existe também um impacto aí na maneira como a gente tem usado essas ferramentas e o potencial que elas têm na pasteurização, como você colocou, do mercado. É interessante também pontuar, você falou sobre Ford, né? Lá atrás, quando nós tivemos a industrialização, aconteceu um fenômeno parecido. Pelo menos na minha análise, aconteceu um fenômeno parecido. A partir do momento em que a indústria começou a produzir em massa e desenvolveu tecnologias para produzir em massa, todas as coisas começaram a ficar parecidas. Todos os carros deveriam ser pretos, né? Como você falou aí no exemplo de Ford. Todos os carros deveriam ser pretos, porque a premissa era produzir mais e cada vez mais rápido. Até que em um dado momento, à medida que isso foi evoluindo, as empresas, de maneira geral, perceberam que o carro preto não era mais suficiente. Eu não quero necessariamente um motor, rodas e um volante. Eu quero significado dentro disso, eu quero diferenciação. Então, quando todo mundo passou a ter a mesma infraestrutura industrial, mesma infraestrutura fabril, até os mesmos métodos, o que diferencia um carro de outro? Inclusive, Ford tem essa resposta também, né? Porque depois ele passou a trabalhar não só a parte mecânica e industrial, mas também uma marca muito forte associada a isso. E aí, se a gente fizer um paralelo para agora, é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, cada vez mais nós temos uma disseminação muito mais rápida, evidentemente, de uma ferramenta que te permite criar. Então, quando a execução passa a não ser mais um problema, todo mundo passa a criar, todo mundo passa a executar com muito mais velocidade. E aí tá todo mundo fazendo carro preto. Tá todo mundo fazendo carro preto. E o que vai diferenciar você nesse universo é justamente a sua capacidade de usar aquela infraestrutura tecnológica que a gente tem à disposição agora. A capacidade de execução
para produzir algo que faça sentido e não simplesmente replicar o que anda sendo feito. Esse eu acho que é o grande ponto. Então, sim, nós temos uma revolução tecnológica acontecendo, isso é inevitável. Se alguém estiver indo contra, como eu vi em alguns momentos aí, achando que tem que frear, boa sorte. Mas nós temos uma crise de identidade. E assim como aconteceu no paralelo que eu acabei de fazer no passado, todo mundo começou a fazer a mesma coisa porque podia fazer a mesma coisa, nós estamos passando por isso agora. Então, o acesso, a facilidade de acesso, a rapidez com que essa ferramenta executa as atividades causa esse efeito que não é necessariamente inesperado, né? Se você a história ela tende a ser cíclica, Sim. Então não é necessariamente inesperado, mas causa essa crise de identidade. Vantagem, lá na época do Ford, eles tiveram que suar muito para descobrir qual era o caminho que eles iam seguir adiante. Hoje a gente sabe, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer. Embora muitas empresas, muitos profissionais ainda não tenham olhado para isso, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente precisa trabalhar na diferenciação. Sim. E diferenciação parte do que é o princípio do trabalho de branding. Né? Então, as marcas surgiram, como nós conhecemos hoje, para gerar diferenciação. Obviamente, identificação no primeiro momento, mas depois diferenciação. E é essa diferenciação que vai garantir a continuidade do teu negócio e os resultados que ele pode dar no futuro. Ou seja, essa pasteurização que nós estamos observando, ela vai se resolver a partir do momento em que você colocar personalidade. E essa personalidade vem de quem você é, de quem sua marca é. Muito bacana. Né? E aqui a gente precisa, né, fazer um resgate do que são essas ondas do marketing 1.0 até o 7.0. Né? Aqui não tem muito, talvez esse seja o LTV aí mais forte dentro do universo do marketing. Se você estuda marketing, comunicação, publicidade ou qualquer coisa nessa linha, com certeza você já se deparou com o livro do Kotler, né? Princípios da administração de marketing, enfim. Ele é, né, o grande compilador aí, né, da teoria, né, da nossa disciplina e dessa evolução através do tempo. Ele consegue decodificar aí muita precisão essas ondas. O cara já com mais de 90 anos e aí bem atuante. Né? Então, quando você vai lá para o marketing 1.0, ali década de 40, 50, você tem um marketing centrado no produto. Né? Se a gente está passando por uma onda da primeira onda tecnológica, dessa revolução, onde eu consigo produzir produtos em escala, né, a partir do movimento aí de tecnologia, né, que se expande e me permite produzir mais e eu tenho uma demanda para esse produto, meu foco é vender o produto. A partir do momento que essa minha escala de produção do produto aumenta e eu tenho concorrentes nesse mercado, né, eu começo ali a ter uma oferta maior do que a demanda por aquele produto, eu preciso concentrar no meu consumidor. Vem a onda 2.0, de começar a descobrir, né, como eu vou me conectar com esse consumidor. Depois que todo mundo está dizendo eu sou melhor, investindo naquela publicidade de massa, né, para posicionar bem o seu produto conectado a esse consumidor, eu tenho aí uma preocupação com o ser humano, tenho marketing 3.0. Peraí, mas esse produto que estão me oferecendo, ele faz teste em animais, né? Como é que é a parte de relações públicas, né? Ou a parte social, né? De responsabilidade social da minha empresa, né? O que realmente ele está dizendo que é o que ele é, né? O rótulo, as informações são precisas, então eu começo a ter um outro nível de preocupação. No marketing 4.0, vem aí as mídias sociais, né? E esse efeito muito forte do inbound, outbound, né? E a gente repensar toda essa dinâmica de funil, de relacionamento. E a gente começa a entrar nesse seara da presença digital com mais força. E aí vem o marketing 5.0, duas edições atrás, já trazendo a inteligência artificial, os agentes
como uma realidade, né, para a gente ampliar a nossa performance, né, a nossa visão e monitoramento dessa presença digital e caminhando para hiperpersonalização. Então, agora a tecnologia, ela me dá condições de ser mais humano, de olhar para o indivíduo, né, e construir valor a partir disso. Vem o marketing 6.0 e amplia isso para os ambientes de realidade virtual, né? O famoso, né, esteve no hype alguns anos atrás, metaverso, né? E a possibilidade da gente construir comunidades, né, e relacionamentos de uma forma hiperpersonalizada, né, e em contextos ali controlados, né, por essa narrativa daquela empresa. E agora vem o marketing 7.0 que diz que a gente precisa trabalhar o mind-centric consumer, né? Então, o que muda aqui? A crítica é: nós temos uma revolução tecnológica em andamento e hoje a gente consegue com muita precisão metrificar o meu público, né, e ter um nível de informação cada vez mais profundo sobre isso. Mas existe aqui um contexto em que esse consumidor está inserido, né? Por isso que é o mind-centric, não é mais o consumer-centric, é mind-centric, né? É o entender o que são os fatores da tomada de decisão para aquele consumo. Ler contextos. E aí por isso que eu trouxe esse livro aqui de 2024, Marketing A2A, né? Então não é a gente pensar no B2C, B2B, B2G, né? É a gente de fato pensar nos elementos humanos, né, que estão tanto moldando essa construção de valor quanto consumindo essa construção de valor. E aqui é importante a gente entender que nessa presença digital existem as black boxes, né, que constroem esse poder de fogo algoritmo, né, e que muitos deles são capitaneados por agentes de inteligência artificial e caminham aí para a gente conversando com a gente. E essas pessoas dentro de bolhas de informação, se percebendo ali, né, tem uma lógica behaviorista, né, levadas, né, para um comportamento A, B, C ou D. E a nossa intenção agora é desvelar esses contextos e entender quais são as brechas que nós temos para construir autoralidade e autenticidade. Esse é o grande desafio do momento, né? E é nesse lugar que nós precisamos, como ecossistema, estar, né? Então, a partir disso, eu já vou para a segunda pergunta aqui para Santiago, né? Santiago, se a IA faz a execução, e isso não vai mudar muito, né? Eu até diria assim, graças a Deus, tá? Por que, Ana Paula? Tá ficando doida, né? Isso aí vai diminuir os empregos e tudo mais. Não, gente. Porque a gente precisa sair de um lugar de robô, de operação. A operação pela operação, quanto mais ela for feita por agentes, melhor para nós. Porque a gente vai ter mais tempo, e é isso que a gente precisa trabalhar também, para investir na estratégia, na construção do público e, de fato, voltar para a raiz da criatividade da coisa, né? E aí eu te pergunto, se a IA faz a execução, entre aspas, graças a Deus, né? Qual passa a ser o verdadeiro papel do brand, Santiago? Qual que é o nosso papel aí? Tudo bem. Branding é gestão, né? Branding é estratégia, e estratégia é escolha. Essa escolha a IA não faz por nós. Nunca vai poder fazer, né? De fato, que bom que nós temos uma camada agora tecnológica que nos permite olhar para a estratégia de uma maneira talvez como se não se olhava antes. Nós vivemos até esse momento um momento no âmbito da sociedade de maneira geral, mas vou me ater aqui ao mercado de trabalho, muito performático. Né? E a performance ela olha muito para os números, o quanto eu estou entregando cada vez mais produtivo, cada vez mais rentável, cada vez mais. Vou de novo fazer o paralelo. Lá atrás, o Ford só fazia carro preto porque era mais rentável, era mais rápido e mais rentável.
E pouco tempo depois percebemos que esse não era exatamente o caminho, né? As coisas mudaram muito rápido. Agora as coisas mudam mais rápido ainda. Então, qual é o papel do brand nesse cenário? É gerar diferenciação, né? Trazer a autenticidade, fazer a escolha estratégica que precisa ser feita. Não dá para ir contra, a gente já falou sobre isso aqui, não dá para ir contra, é uma revolução tecnológica, é inevitável, está mudando as relações de trabalho, está mudando relações na sociedade, está mudando relações na educação, né? Em vários aspectos está sendo transformador. Mas ainda quem decide e quem tem sensibilidade para tomar a decisão somos nós. Então o branding ele vai ocupar o lugar que ele sempre ocupou, por muitas vezes não com o devido mérito, né, que é o lugar da estratégia. Então, se todo mundo está fazendo igual, se eu tenho esse universo em que eu tenho máquinas, inclusive conversando com máquinas, para decidir. Máquina trabalha, de maneira geral, as máquinas elas trabalham buscando otimização de recursos, né? A lógica da máquina é essa de qualquer sistema, na verdade, né? Inclusive o nosso sistema, né? O nosso cérebro trabalha para otimizar a energia. O que é que ela vai buscar? Ela vai buscar a pasteurização. Porque é mais rápido, porque é mais prático, porque é mais eficiente. É aí onde entra o trabalho de branding. Usar a infraestrutura que nós temos à disposição, todo o poder tecnológico de execução para decidir o que precisa ser executado. Né? Então não é simplesmente porque eu posso fazer que eu devo fazer. Sim. Né? A estratégia, como eu falei, é uma escolha. E uma escolha também significa uma renúncia. Né? Quando eu escolho A, eu provavelmente estou rejeitando B. Perfeito. E na hora que eu faço essa escolha, é onde eu tenho foco, onde eu tenho direção. E isso é um trabalho que só o humano pode fazer. Perfeito. Então, pegar toda essa tecnologia, entender sim como é que ela funciona e usar ela a favor do que a gente tem de melhor. Né? Que é a capacidade de tomar decisões e de pensar. E existe um risco aí muito claro que algumas pessoas estão caindo nessa armadilha, que é de delegar essa atividade. Isso é uma coisa muito preocupante, porque quando você passa a delegar a decisão, quando você delega a estratégia, o pensamento crítico, aí é onde as coisas começam a ficar todas iguais, né? É onde tudo vai ficando pasteurizado, onde a gente vai ficando com marcas cinzas. Perfeito. E assim, gente, pelo amor de Deus, marca é um ativo patrimonial. A gente está falando de valor financeiro, né? E o poder de alcance desse valor financeiro, ele começa na minha leitura, na minha proposta de valor. Né? Porque a marca ela é um grande eco de uma proposta de valor. E a partir do momento que ela é compreendida e assimilada pelo consumidor, atestada, né? Porque até o momento que ela é só uma proposta, ela é uma ideia, né? Vaga. Né? A inovação ela se concretiza quando essa percepção de valor se torna desejável pelo consumidor do outro lado. E ele tem uma disposição aí, né, maior, seja do valor financeiro, ou seja, da jornada mesmo para consumir o teu produto ou serviço, né, ou ideia, enfim. Então, essa construção de valor, ela passa, né, por uma jornada que ela precisa de um nível de compreensão contextual, né, e de posicionamento cada vez mais autoral. Vou dar um exemplo bem assim do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos no meio da Copa do Mundo. E um dos hypes do momento chama-se Cazé TV. Não sei qual é a sua opinião aí do outro lado sobre, mas hoje nós temos uma marca tão forte que o cara consegue, mesmo com delay, né? E com uma série de questões aí de publicidade, né? Ter uma audiência recorde na plataforma YouTube. Né? Então ele conseguiu isso. Ele construiu uma narrativa, um posicionamento e uma construção de valor com o público autênticas, né? Que o posicionam aí como um gerador de fluxo, né? De audiência gigantesco. E que isso
traz aí para diversos canais e construções. Hoje tem as casas da Casa TV para você assistir o jogo dentro da comunidade que está sendo transmitido por ele no YouTube. Então, essa construção ela vai se ampliando. Aí vem os colegas com Portas dos Fundos, né? Vem aí Tino Marcos, né? Fernando Gentil, personalidades do esporte que vão migrando para essa plataforma. E aí estou trazendo esse exemplo para materializar, né, o que o Kotler e os colegas já traziam aqui no Marketing Age-to-Age, né, no que ele chama de ciclo dos 5S. Né, que é o primeiro engajar com a marca. Então eu preciso desse fluxo que me atesta, né, essa percepção de valor. Eu tenho uma troca com a comunidade, então trabalhar esses agrupamentos de clientes, porque é interessante que quando essa proposta de valor ela é assimilada pelo consumidor, você vai vendo grupos que vão se identificando, né, as pessoas uns com os outros, na sua atitude, nos seus contextos, né, e vão criando comunidades, que para nós, né, é um dos grandes trends, aí, se é que a gente pode falar de tendência, né, web, né, hoje, para a construção de marcas. E aí eu tenho essa expansão de valor que a comunidade traz, né, de forma exponencial. Eu tenho um envolvimento com essa solução que transforma esse consumidor em co-criador de novos produtos, campanhas e possibilidades. E eu tenho uma extensão de canais. Então a gente não está falando agora de ser multicanal, on e off, é de integrar cada vez mais isso, ao ponto do consumidor nem perceber pontos de ruptura dessa jornada. Né? Eu tive agora o pessoal da CESU, né? Beijo para todo mundo da Escola CESU, né? Que teve lá na jornada supermercadista. E eu provocando, né? Gente, como é o supermercado do futuro? Quem pode me contar aí como é o supermercado do futuro? Né? Aí eu disse, gente, primeiro, o supermercado do futuro já é presente, tá? Sabe qual é um dos seus maiores concorrentes hoje? E talvez você não esteja monitorando? É o iFood. Você está monitorando? Você está lá presente? Como é que você está presente? Qual é a meta de faturamento? Qual é o posicionamento do teu mix lá dentro? E o segundo... E aí eu trouxe para eles um exemplo, Santiago, que eu levei 3 anos atrás para um evento lá no centro de eventos. E eu trouxe o mesmo exemplo. Eles ficaram assim, meu Deus, né? Existe uma empresa, né, que ela faz um mapeamento genético, e hoje tem várias, né? Mapeamento genético, que ele monta um perfil de consumo a partir do teu mapeamento genético. Então ele vai te dizer, numa lista de compras para supermercado, o que é indicado e o que não é indicado para você. Beleza? Aí eu tenho, nesse aplicativo, uma integração com o aplicativo do teu supermercado, que já me dá o valor da tua cesta de compras. Beleza? Aí você extrapola isso para uma geladeira inteligente, para uma despensa inteligente, onde eu tenho lá programado no supermercado a minha necessidade aqui em tempo real, tenho essa transação, tenho a entrega e você passa a ter, né, o conforto de agentes de inteligência artificial construindo essa jornada por você e tirando de você o peso do tempo, né, despedido nessa atividade. Isso para aquele perfil de consumidor que não tem esse tempo, né, que tem esse desgaste, essa pressão, essa ansiedade por ter que destinar um tempo da sua rotina para isso. Então, olha só para onde nós estamos caminhando. E quem está preparado para isso? Né? Porque quando a gente olha, ainda tem muita gente apegada ali no cartaz, né, da frente de loja do supermercado. Né? Ave Maria, se não tiver aquele cartaz impresso, né, para o consumidor pegar e visualizar. Então, assim, aproveitando esse gancho, eu já vou para a próxima pergunta, Santiago. Na tua visão, quando a gente olha o mundo real, tá? Mundo real, onde o cliente chega na agência e quer resultado para ontem, não é nem assim hoje, nem amanhã, é para ontem. Quer pagar o mínimo possível,
né? Sim. E quer aí que a gente leve leads maravilhosos, né? Que sejam quentíssimos, para que ele avalie a tua campanha pelo ROI que gerou de venda real. Bom, são muitas pressões, né? Mas nessa história toda, na tua visão, o consumidor ainda está no centro da estratégia? Como é que esse discurso se aplica na prática e o desafio de tudo isso que a gente está conversando na implementação no mundo real? Muito bem. Sim, o consumidor ainda está no centro, mas ele está de uma maneira diferente, né? Como você bem colocou, agora ele é co-criador, né? Então, lá, parece tanto tempo, né? Mas lá em longínquos tempos, quando as redes sociais surgiram, esse poder, essa voz, essa capacidade de co-criar e de decidir o que é pauta, né? Transformou esse consumidor ele passou de ser um passivo, né, de receber as campanhas, de receber as comunicações e fazer o seu julgamento particular, a um ator desse processo em que ele decide se aquilo é relevante, se aquilo não é relevante, se deve ou se não deve ser feito, como deve ser feito, o que mais me interessa e o que menos me interessa. A gente falou de hiperpersonalização, tá nessa esteira. Então, sim, o consumidor ele continua no centro, mas agora é um centro em que ele tem voz, ele tem participação. A gente está falando muito sobre marca, sobre construção de marca, e a gente muitas vezes esquece que marca ela é uma entidade relacional. E por ser uma entidade relacional, quando ela está interagindo com alguém, no caso, né, seu público-alvo, seu cliente, enfim, essa interação ela vai modificar também o comportamento da marca. Então, os gestores de marca, de maneira geral, eles têm que ter essa consciência de que a marca não é patrimônio 100% deles, ele não consegue controlar 100%. E essa natureza relacional que te foge, né, essa capacidade de dominar 100% o significado que tua marca carrega para as pessoas, é um ponto aí, talvez, de mais criticidade nessa coisa. Então, vamos lá, vamos voltar para o que você falou. Tô fazendo uma campanha de lead, e aí eu tô empurrando pro meu cliente parcela, localização, a gente falou, né? Lead normalmente está no mercado imobiliário, é o rei de geração de lead. Parcela, localização, etc e tal. Mas o que meu cliente de fato quer? Como é que ele de fato está recebendo? O que a gente mais vê é que na ansiedade por resultado, eu falei agora há pouco, a gente vive uma sociedade extremamente performática. Essa ansiedade por resultado, a gente quer o cliente no centro, mas a gente quer ele no centro como ele estava no passado, quietinho, só recebendo. E hoje não é assim. Eu já vi muitas campanhas sendo criadas para regiões, o pessoal tem, eu tenho o perfil do meu produto. Meu produto ele atende classe X na região X com características X. E sequer na hora de subir uma campanha foi avaliado se naquela região existe aquele público. Perfeito. Ou se aquele público tem interesse, e aí não estou falando só de capacidade econômica, no que está sendo ofertado. Perfeito. Então, reformulando aqui para ficar mais claro, sim, o cliente continua no centro. Ele está no centro agora por vontade própria, co-criando. E o erro de muitas marcas está na incapacidade de aceitar isso. Então você quer continuar dominando a conversa 100%, mas não dá para dominar 100%. De novo, marca é uma entidade relacional, ela precisa ir para o mercado, ela precisa significar algo. A gente estava falando de diferenciação e enquanto a IA produz em massa. A diferenciação vem do significado que é dado, de como eu entendo. Você falou de Cazé TV. O que a Cazé faz hoje, em termos práticos, é o que a Globo fez durante muitos anos. Ela transmite partidas de futebol. O que diferencia, talvez, o Cazé do que a Globo sempre fez, nesse exemplo, é porque o Cazé injetou personalidade. E mais do que isso, ele escuta o que as pessoas estão querendo. Então, as pessoas queriam o que você acha de verdade daquele esporte, daquele esportista, qual é o sentimento real, né? Então ele tenta traduzir de uma maneira muito popular o que as pessoas estão sentindo.
Veja que a transmissão dele, por ser feita numa plataforma que permite interação, ela é recheada de participação das pessoas, fazendo perguntas, fazendo comentários, interagindo o tempo todo. E eu, quando estou assistindo por aquela tecnologia, eu também posso interagir não só com eles, mas com as outras pessoas que estão lá. Ou seja, a marca em si, ela não pertence mais apenas à empresa, né? No caso aqui do nosso exemplo, o caso da TV, ela pertence a uma comunidade que se identificou com aquela maneira de fazer. Perfeito. Então, voltando lá para o ponto central, como é isso no mundo real? Hoje eu ainda vejo essa falha, essa busca ainda por cada vez mais performance, mais intensidade, números mais expressivos. Uma campanha que é avaliada pelo volume que ela gera e não em si pelo resultado que ela traz, né? Temos algumas empresas, alguns profissionais mais maduros que já conseguem olhar para isso de maneira correta, mas na ampla maioria a gente tem essa deficiência. O consumidor está no centro? Sim, mas eu quero ele no centro ainda passivo, recebendo o que eu tenho para dizer. E na verdade não é assim mais que funciona. Excelente ponto, né? Excelente ponto. E também as próprias agências, né? Eu acho que a gente ainda está muito preso naquele discurso, né? Do marketing sem a leitura do contexto. Marketing no sentido de marketing orientado a dados, isso está corretíssimo, né? A gente trabalha com pesquisa, é aí o caminho mesmo. Mas eu vou definir as layers por localização geográfica, por idade, por gênero. Não, gente, é jobs to be done, é contexto. Vou usar aqui os jargões, mas talvez seja necessário a gente usar jargões para de fato entender o que é isso, qual é a dor, né? O que a gente está resolvendo, qual é a finalidade, né? Aonde está a função do meu produto ou serviço que realmente gera valor para aquela vida, né? Que transforma ali aquela rotina de alguma forma, né? Por exemplo, no supermercado, muitas vezes eu não vou simplesmente porque eu moro a 5 quilômetros. Faz parte da minha rota e eu tenho uma dor vou falar do meu caso, né? Estava até conversando com o Pedro. Gente, para mim, eu preciso me alimentar de uma forma saudável, eu busco isso, mas para mim é muito complicado fazer salada. É um tempo muito grande, né? Para preparar todos os insumos, para deixar lá, e salada é muito perecível, então eu não posso fazer para uma semana, né? Então, para mim, é muito, infinitamente mais vantagem ir ao supermercado e comprar um bolzinho com aquela salada já feita, que me dá ali por aqueles dias a minha saciedade, me bota uma proteína e tô feito, né? Então, a minha necessidade é uma alimentação saudável com uma rotina, né, de pouco tempo disponível para preparo. Então, esse tipo de apelo comunica a mim. E na região onde eu circulo com mais frequência, só um supermercado me atende, né, com a qualidade, com o preço, e não é o mais perto. Né? Então você imagina só, eu já calculo o tempo para chegar até lá para fazer tudo isso acontecer. Então assim, a gente precisa ter essas leituras, porque eu ainda vejo a turma discutindo, né, algumas questões de trade, né, de precificação, né, de exposição, sem entender ou mapear, não é a curva ABC e esses agrupamentos de clusters como são feitos, né? É a gente ler mesmo o Jobs to be Done e fazer esse posicionamento contextual com autoralidade, né? Caminha muito por aí a gente realmente conseguir furar essas bolhas e aumentar a percepção de valor, né? Sair dessas métricas de vaidade, né? Porque a gente acaba aí vendo muito os cliques, né? E até uma das métricas que a gente usa é o custo por clique, né? E tudo mais, mas realmente isso é efetivo? Porque em que contexto aquele clique se deu? Eu gerei uma chateação no cliente na jornada dele porque eu botei um banner de uma forma que ele não tivesse condições de não clicar, ou foi uma criança que mexeu no celular dos pais, né? Eu estou mapeando os pontos de contato nos momentos corretos, eu estou gerando ali uma relação invasiva, né? Então eu estou começando a ter aí problemas, né, nesses excessos, e como gerenciar essas jornadas aí
de uma forma contextual que realmente gere essa percepção de valor, né? E aí vem a pergunta 4, que talvez seja aí o ponto alto dessa nossa discussão, né? Na tua visão, as agências estão perdendo espaço ou assumindo um papel muito mais estratégico? Depende da agência, essa é a resposta, porque se você tem uma agência em que ela sempre esteve focada no operacional, então a entrega operacional, então eu subo campanha, crio peças e etc., ela vai perder espaço. A execução está democratizada, né? Por mais que a gente fale de pasteurização, etc. e tal, a execução das coisas tá difundida, né, com esses agentes. Então já existem empresas internalizando produção, a própria Meta, falando de anúncios, né, campanhas, a própria Meta tem desenvolvido uma inteligência artificial que, segundo eles, vai ser capaz de criar as campanhas do zero com comandos. Então, a parte operacional, uma agência que é focada em operação, ela tende a perder espaço, sim, né, e cada vez mais. O que vai nos dar um diferencial grande enquanto agência é uma coisa que nós, de certa maneira, sempre fizemos, que é essa parte estratégica, mas que talvez não fosse o foco da sua venda, né? Então, como negócio, a gente sempre vendeu a estratégia casada com a execução. E muitas empresas, inclusive, contratam agências pensando na infraestrutura operacional. A gente tem 15 anos de agência, né? Eu já tive cliente, a minha agência sempre foi uma agência, eu não gosto de usar esse termo porque afasta as pessoas, mas meio boutique, porque a gente sempre foi muito compacto e atendemos um volume de clientes consideravelmente, assim, comparado a grandes agências, baixo. Então, eu já ouvi cliente dizendo para mim assim, olha, você não tem estrutura. Eu disse, eu tenho total capacidade de atender, eu não preciso ter um prédio com, sei lá, 500 pessoas trabalhando para dar conta de fazer um trabalho bem feito. Porque a gente sempre trabalhou com estratégia, né? A execução, ela é derivada do trabalho estratégico. Então, se você é uma agência hoje, você está focado no operacional, sim, existe um grande risco de você ficar para trás, porque você tem a operação cada vez mais sendo automatizada. Se você abrir qualquer rede social agora, você vai ver uma enxurrada de pessoas falando que a IA tal faz isso, aquela outra faz isso, você consegue criar X, Y, Z. O que falta? A gente já deu a resposta aqui. O que falta? Falta direção. E aí é onde as agências precisam atuar, na direção estratégica. Perfeito. Em teoria, nós somos os melhores para esse trabalho, porque nós entendemos como funcionam todas as engrenagens. Quando você vai atender uma empresa, seja ela de qual segmento for, os gerentes, os diretores, né, o dono daquela empresa, ele tende a entender muito do negócio dele, inclusive operacionalmente, como é que aquilo funciona. Mas como traduzir isso para as pessoas, entendendo esse espírito do tempo, né? Que talvez seja a grande chave. Concordo. Então, para mim, as agências precisam olhar para isso cada vez mais. De novo, não é que a agência não tinha estratégia, sim, sempre teve, mas muitas agências vendiam a estratégia como um segundo plano. Na verdade, até davam de brinde, né? Sim. Eu acho que acabou que a gente chegou num lugar, é o que eu percebo, tá, Santiago? Onde o nosso ouro, nós pecamos por sucumbir, talvez não educar o nosso cliente para o que é estratégia e sucumbir a essa pressão para o tático, porque toda reunião que você vai discutir estratégia, né, o nível de maturidade, né, da grande maioria dos empreendedores é puxar para o tático. Sim. É puxar para o tático, né? E entendendo que o resultado, aquela matriz de indicadores, né, tem uma onda muito maior que puxa, né, essa construção. E quando a gente está falando de branding, não existe branding de curto prazo. A construção de marca, ela não tem linha de chegada, né? E aí também, a minha visão, tá? Falta talvez para nós, como profissionais, nos apropriarmos mais dessa linguagem de business, do ativo patrimonial, que é aquela construção de marca, de trazer... Eu vejo os projetos lindos de branding, conceituais,
cadê as métricas, né? Como que eu vou justificar esses investimentos, né, nessa construção de narrativa de valor para que aquele empresário que está me contratando do outro lado compreenda a minha importância nisso, né? E nós temos aqui no estado do Ceará, Fortaleza, um ecossistema de players, né, com um nível de entrega altíssimo, né? Mas às vezes eu me questiono, será que a gente entende o que é essa estratégia? O que nós estamos construindo? E a gente consegue se posicionar dessa forma como o mercado para se sustentar para a próxima onda? Esse cenário que você desenhou, ele é o grande ponto crítico, né, quando você fala do mercado de agência. Essa pressão para o resultado, vamos ser francos também, ela não vem necessariamente do lado do cliente, né? Existe uma cadeia hierárquica que está olhando para isso. Então, o dono da empresa, os acionistas, e aí você vai descendo por essa pressão por números, né? Esse tempo todo focado em números. E o que a gente sabe, você falou, não existe branding de curto prazo. E essa pressão por imediatismo, ela tende a fazer com que a gente não trabalhe branding. E aí a gente caia na armadilha que nós estamos caindo agora, que é da pasteurização. Na Orb, né, na minha agência, o nome da Orb é Orb Digital Branding. Né? Eu digo que é o nome de pai e de mãe. Orb Digital Branding. A gente resolveu trabalhar branding no universo digital. E a gente, desde o início, teve uma ideia de que branding, e aí eu tenho certeza que uma audiência qualificada como essa sabe, mas eu mesmo assim vou dizer, branding não é o design de uma logo, né? Não é uma identidade visual, são elementos que fazem parte do trabalho de construção de marca. Mas branding é a construção do significado dessa marca junto das pessoas, e isso toma tempo. Pra gente, o digital ali na frente é porque a partir do momento que toda essa estrutura de relação com as pessoas passou a acontecer dentro do ambiente digital, a gente precisa trabalhar brand dentro desse ambiente. Como é que eu faço isso? Me relacionando. Então, as métricas que hoje a gente trabalha, na maioria dos nossos clientes, elas são métricas de longo prazo. Perfeito. E associadas às necessidades do negócio. Então, eu tenho um caso de cliente que estava com... por exemplo, tem uma empresa que nós atendemos no setor de mineração, que ela tinha 95% de menções negativas, ou seja, a marca sofria muito. Poxa, mas aí a empresa, dentro de um segmento muito sensível como mineração, fazia diversos trabalhos positivos, né, para a sociedade, para a comunidade onde ela está atuando, mas ela não conseguia se conectar com essas pessoas de maneira adequada para que as pessoas pudessem perceber isso e alterar o significado que elas tinham daquela marca na sua mente. Perfeito. Ao longo de um trabalho de 3 anos, conversando com as pessoas, entendendo quais eram os gaps que elas tinham em relação ao entendimento do que significava aquela empresa e aquela marca, nós fomos revertendo isso. Hoje é 95% de positividade. E continua no mesmo segmento, que é um segmento super sensível, a gente sabe disso. Mas por quê? Porque a gente entendeu que essa construção ela era necessária, porque nesse segmento, não sei se todos sabem, você precisa ter uma licença para operar. E essa licença para operar não é necessariamente um papel assinado. É uma permissão quase que pública, né, comunitária, sim. De que, ok, eu aceito você aqui. E como é que eu faço isso se eu não acredito em você? Se eu não sei quem você é? Se eu não te conheço de verdade? Isso é feito construindo marca. Então, na Orb a gente faz isso, sempre fez isso, e cada vez mais, a gente está falando sobre como as agências devem se posicionar. A Orb tem cada vez mais apostado nisso, que é, eu preciso trabalhar a minha marca para gerar uma conexão real com as pessoas. E a consequência disso é a venda. E a gente sabe que a empresa quer venda, mas a consequência disso é a venda. Então, para nós, é o branding que vai reduzir o custo de aquisição de cliente, que vai reduzir o custo do lead que está sendo gerado, vai melhorar a qualidade dele, porque o teu cliente vai ser bem informado, vai ter uma relação estabelecida com essa marca, então ele vai comprar mais fácil. A gente compra de quem a gente conhece, a gente compra com quem a gente se relaciona e quem a gente confia. Você falou do seu exemplo de supermercado. Eu atravesso 3 farmácias para comprar na 4ª, que fica mais longe da minha casa. Porque eu já criei uma relação, de certa maneira, com a marca. E inclusive, estou em outro lugar, eu procuro aquela marca para poder fazer uma compra que eu tenho necessidade. Né? Então, é
Isso é muito importante ser entendido. A relação, né, você mostrou o livro, né, o Marte 828, é de humano para humano, sempre foi. Sempre foi, sempre vai continuar sendo. Não importa a tecnologia que nós tenhamos no futuro, né, depois da IA certamente virão outras disruptivas, mas sempre será de humano para humano. Sim. Entender isso é a parte fundamental para quem é agência e para quem é anunciante, para as empresas do âmbito geral. Perfeito. Muito bom. Eu preciso, não posso deixar passar. Né? Você falou aí de um exemplo de uso, né? Bom uso de ferramentas de social listening. Né? Então, a gente realmente, para construir essa leitura do humano para o humano em contextos, nós precisamos de espaço para dados primários de compreensão dessa percepção de valor. Então, o social listening é um dos caminhos, as próprias aplicações de pesquisas, né? Então, até brinco lá na empresa, né, na Voz em Valor, que nós estamos no momento certo. Né? Você tem uma oferta gigantesca de dados secundários, setoriais, né, com algumas ferramentas de inteligência de IA generativa, você consegue mapear, né, mercados, tendências, caminhos, né, taxas de projeção de crescimento, mas a percepção de valor do teu consumidor é algo que você precisa ainda fazer um esforço de escuta, de captura. Então, acredito que as agências precisam se estruturar nesse caminho também para ter uma base sólida de construção dessa estratégia, né? E aí eu aproveito para caminhar para a última pergunta aqui do nosso podcast. Santiago, o que nenhuma inteligência artificial conseguirá substituir? Critério. A IA não tem critério, né? Como nós temos. Esse aqui é um fato. Ela produz, ela escala, ela agiliza. Isso tem uma capacidade, de uma maneira que nós não vamos conseguir. Isso é um fato, né? Ela consegue fazer conexões muito mais rápidas com a gente. Está falando de dados primários. Eu analisar um volume gigantesco de dados sozinho, eu vou levar dias, semanas. A IA faz isso em minutos. E é para isso que ela serve. O que ela não substitui é critério, é a capacidade analítica. Porque todo mundo já usou IA de alguma maneira, mesmo quando achava que não estava usando, IA estava usando. Mas vamos falar dessa IA mais comum, que é o chat, né, que as pessoas conversam. Ela é tendenciosa, né? Naturalmente tendenciosa. A IA jamais vai fazer uma escolha que não seja popular. A IA jamais vai fazer uma escolha que não seja o caminho lógico. E a gente sabe que muitas vezes, né, especialmente na área da comunicação, é o caminho menos lógico, é a coisa menos popular que vai te tirar de um patamar, que vai te diferenciar, que vai te dar autenticidade. Então a IA não consegue substituir o critério, não consegue substituir a nossa capacidade de analisar. Por mais que a gente dê insumos e insights para ela pensar, né? Abre muitas aspas aí no pensar, o critério, a decisão estratégica, a sensibilidade para ler os cenários para além dos números, do que os números mostram, além do que é óbvio, isso nunca vai ser substituído. Isso é uma capacidade humana, a gente não tem como emular isso numa máquina. E é por aí que a gente precisa. Esse é o caminho, na verdade, para você sair da pasteurização, para você ter um mercado de comunicação passando para o próximo nível, né? Tem muita gente aí assombrada, vai acabar, vai mudar, vai destruir, etc. Mas é isso, é entender que essa é uma ferramenta como outras que já surgiram. É claro, né, num mundo muito diferente, com potencialidades muito diferentes e muito rápida, muito rápida. A adesão, isso foi muito rápida e vai continuar sendo. Mas usar isso com critério. Perfeito. Usar isso com a capacidade que a gente sempre teve de analisar o contexto, de entender de pessoas, né? Quem entende de pessoas são pessoas. A máquina não entende de pessoas, ela entende de dados. Então, se ela subir uma lista, ela vai dar dados, isso é importante. Mas a interpretação daquele dado ainda é humana. O critério de como esse dado vai ser usado ainda é humano. E o que a máquina vai fazer ou reproduzir ainda é uma decisão humana. Então, isso jamais vai ser substituído.
muito boa, né, colocação. E, assim, sem deixar de lembrar, né, que as ferramentas de inteligência artificial, de modo particular generativas, né, que é a linha que nós estamos citando mais aqui, né, elas trabalham com o que já foi criado, né, a partir de um repertório que já existe. O criar algo novo, essa combinação do novo, do que ainda não existe, ou do que pode ser, né, significativamente melhorado, ainda passa muito pelo humano, né? Tem as suas black boxes, né? Tem as suas alucinações, ainda existe muita necessidade da revisão humana, do human in the loop, né, que a gente chama, mas também isso não significa que a gente não precise usar, pelo contrário, a gente precisa usar, né, o humano aumentado, a augmentação, mas usar no lugar de protagonismo. E aqui eu me aproprio muito do exemplo da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, né, que eu até Ave Maria, sou fã dessa mulher, né, e ela disse assim: tem coisas que a IA nunca vai fazer, e uma delas é a construção simbólica, a construção de significado, que é a base do branding. A base do branding. Ela deu um exemplo, ela mora em Brasília. Brasília é uma cidade plana, né? Quem já foi a Brasília sabe disso. E lá o pôr do sol é mais longo do que aqui. Então, o pôr do sol em Brasília é uma das coisas mais lindas que a gente pode prestigiar, né, na natureza do cerrado desse nosso Brasil. E aí ela estava dentro do carro apreciando o pôr do sol, e naquele momento o pôr do sol ele produzia nos raios solares algumas linhas mais avermelhadas, né, em tons mais avermelhados. E aí ela apreciando aquele pôr do sol e olhando aquela situação, disse: nossa, realmente, se a gente for parar para pensar, as pessoas que levam luz para o mundo normalmente são pessoas que também levam as suas cruzes, os seus sofrimentos, né? A construção, a doação, ela tem um pouco aí de sangue e suor, né, nesse caminho. Olha o nível de poetização, de construção simbólica que ela chegou. Né? São questões que os prompts não alcançam, né? E a gente precisa se apropriar desse lugar. Então, talvez a provocação maior de hoje, gente, nessa conversa, seja um back to basics. Um back to basics num caminho antes de ser um publicitário, um mercadólogo, né? Ou um gestor, um CMO, seja lá que posição você esteja, é o ser humano, né? Ser de verdade, né? Quando foi a última vez que você de fato parou para desenhar uma construção de marca com esse nível de conectividade com o teu público, né? Dentro das limitações de orçamento e tempo, né? E escopo que todo projeto tem. Mas vamos repensar, né, as nossas metodologias, vamos colocar tudo na mesa e talvez até provocar um movimento de cocriação coletiva, e de sair de todas as caixas e construir o futuro no presente. Né? Então, Santiago, muito obrigada, né, por hoje. Foi uma troca muito bacana. Deixe seus arrobas, né, seus contatos, para quem quiser procurar você e a Orbe, né? Vamos lá, a Orbe, procura @orbe.digital no Instagram, no LinkedIn é Orbe Digital Branding. O meu é Santiago Souza, procura lá no LinkedIn Santiago Souza, vocês devem me encontrar. E só para fechar, gente, a gente falou muito de IA, de branding, etc., mas eu estava lendo recentemente o livro Signos da Marca, acho que é Clotilde Pérez, a autora, acho que ela é da USP, salvo engano. E logo no começo ela fala uma coisa que é uma constatação, voltar ao básico, né? Que ela diz o seguinte: um produto sem marca é só um produto, né? O que dá significado para além da utilidade dele é a marca. E o significado de marca só se constrói na mente das pessoas, né? Então o marketing 7.0 que o Kotler está trazendo para nós agora, que é centrado na mente, é centrado em pessoas, por um outro ângulo, por um outro prisma, né? E ver como esse ciclo se fecha. Então, se um produto sem marca é só um produto, para que eu me diferencie, para que eu gere distinção, eu preciso de uma marca que tenha significado.
E para essa marca ter significado, ela precisa fazer significado na mente das pessoas. Perfeito. E ninguém entende a mente das pessoas como outra pessoa. Então, é isso, gente. Vamos pensar um pouco mais para além da performance. Ela é importante, ela, óbvio, não sai de moda. E mais um detalhe. Todas essas camadas, todas essas ondas, elas não descartam as anteriores. Isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, porque eu vou pensar na mente, eu não tenho que ter um bom produto? Não, eu tenho que ter um bom produto. Elas se sobrepõem, né? Sim. São camadas que vão se sobrepondo. Uma é a alicerce da outra. Então, não é porque eu vou fazer performance que eu não vou fazer brand, ou porque eu vou fazer brand eu não vou fazer performance. Perfeito. A gente precisa equilibrar as coisas e ir construindo. Mas é isso, gente. Obrigado, Ana. É isso. E reflexão final. Talvez o marketing 7.0 não seja sobre inteligência artificial, seja sobre inteligência humana. Não sobre produzir mais, mas sobre produzir significado. Não sobre colocar o consumidor no centro de maneira automática, mas sobre compreender os sistemas, os contextos e as relações que moldam as suas decisões. O futuro das marcas não será definido por quem criar mais conteúdo, será construído por quem desenvolver mais consciência estratégica. E talvez seja esse o novo papel das agências, deixar de ser executoras de comunicação para se tornarem construtoras de valor, reputação e transformação. Porque quando a tecnologia democratiza a execução, a estratégia passa a ser o maior diferencial competitivo. Vamos lá fazer o que será. Ubuntu, muito obrigada a todos vocês e até o próximo, o 3Cast.